mas corta lá. Hoje nós estamos entrevistando o presbítero Ney, o dirigente da igreja Aliança das Nações, aqui no Vale das Flores, e vocês vão conhecer mais sobre ele e esse trabalho que está começando aqui nesse bairro. Oi, Ney, fale sobre sua vida. Essa parte é engraçada. É só descontraído. Só eu vou cortar lá. Então, Ney, nos conte como você conheceu Jesus, como você se conheceu. Bom, quero primeiramente desejar aqui a paz do Senhor a todos, né? E agradecer, né, pela sua vida, pela vida da Michelane, por estar aqui fazendo esse trabalho. Mas a minha vida era uma vida de bebedice, de, vamos dizer assim, se perdendo, né, nesse mundo. Muitas das vezes ouvindo pessoas falar a palavra de Deus e muitas das vezes zombavam, muitas das vezes criticavam, muitas das vezes não queria ouvir, muitas das vezes era chamado para ir assim para a casa do Senhor e muitas das vezes eu falava, não, vai indo que eu vou aqui tomar uma, né? Era o meu, vamos dizer assim, meu vocabulário na época. Mas teve uma certa vez que um senhor, ele olhou para mim e falou assim, ó, Ney, eu tenho uma coisa para te dizer, eu estou te apresentando a Deus e Deus tem falado comigo que você vai para os caminhos dele, você vai servir ele querendo você ou não. E aí, desse dia para cá, eu comecei a pensar, né, todos os dias da minha vida, naquilo que aquele senhor falou comigo. Realmente era e é um homem de Deus, uma pessoa que verdadeiramente dava exemplo, né, de cristão. E aí, o que aconteceu? Sobre a minha vida, começou um temporal que eu não entendia, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu consigo entender, né, do jeito que Deus conduziu a minha vida, ou permitiu, né, situações para que eu visse que Ele tinha algo assim comigo nos caminhos, né, na obra do Senhor. E aí, sobre a minha esposa, Deus permitiu a enfermidade, né, ou seja, da parte do inimigo, né, sobreveio sobre ela uma enfermidade que médico nenhum sabia o que era, não tinha como eles dar um diagnóstico, não tinha como eles falar, esse remédio cura, esse remédio combate, e cada vez mais tomava, cada vez mais piorava, até que um dia, né, veio na minha casa um pastor também, um homem de Deus, um homem muito usado por Deus, um homem de Deus e um homem usado por Deus, o pastor Roberto, e ele fez um culto em casa, né? E ali ele pregando a palavra do Senhor, e eu fiquei ali abismado de ver aquele homem pregar a palavra. Eu nunca tinha ouvido daquela maneira alguém anunciar o evangelho do Senhor Jesus para as pessoas, ou seja, o jeito que ele conduzia, né? O jeito dele ensinar, o jeito dele falar, com aquela autoridade, com aquela veemência, com aquela convicção que ele estava ali anunciando a boas novas para alguém, né? E aquele alguém era quem? Eu. E eu fiquei ali ouvindo e sentindo já naquele momento a presença de Deus. E daí quando acabou o culto, né, na oração final ele fez o apelo, né? E Deus usou ele para falar que o Senhor Deus ia entrar na minha causa, ia entrar na minha vida, que o Senhor tinha uma grande obra sobre a minha vida e se iniciava naquele dia. E daí ele falou assim, tem alguém, né, que queira aceitar Jesus, tem alguém que queira que Jesus faça parte verdadeiramente da sua vida. Nesse momento o que eu fiz? Quando eu pensei que eu estava sentado, eu já estava lá nos pés, vamos dizer assim, na frente do pastor, aquele povo, um povo amoroso, todo mundo já me abraçou, todo mundo ali orando por mim, né? E aceitei a Jesus. E daí quando eu cheguei em casa, eu lembro que eu tinha 1 litro de vodka, que eu bebia, né? Vodka, pinga, conhaque, cerveja, bebia todo tipo de bebida, né? Daí eu cheguei em casa, eu falei assim, ó, para minha esposa, eu falei, ó, de hoje em diante eu não bebo mais. Daí ela até brincou comigo, ela falou assim, você não fica sem
Como é que você vai, né, jogar fora para amanhã você comprar de novo? Daí eu peguei, estampei aquele litro, derramei na pia, né? Peguei ali as imagens que eu tinha, né? O pastor foi lá em casa, né? Entrou assim dentro da minha casa. Falei para ele, pastor, o que eu faço com isso? Ele falou assim, me dá tudo aí. Ele pegou tudo, pôs numa sacola ali, falou, deixa comigo, não sei o que ele fez, né? Eu sei que ele falou, fica tranquilo, que Deus é contigo. Então o que eu comecei a fazer desse dia, né, para cá? Comecei a observar a conduta, né, do povo que eu estou dizendo aqui, é o povo cristão, o povo que leva a palavra de Deus, ou de alguma forma, tem muitos que não pregam, mas de alguma forma é referência para alguém. Então comecei a observar isso sobre as pessoas, e comecei a ver que Deus, ele verdadeiramente ele muda, né, todos aqueles que quer. Eu sei que muito da parte do Senhor Jesus por me tirar do mundo da escravidão, mas muito também do meu esforço. Tipo assim, eu vou servir a Deus, Deus fazendo alguma coisa sobre a minha vida ou não. Então eu decidi, daquele dia para cá, servir a Deus, mesmo na luta, mesmo na alegria, né? Mesmo passando por dificuldade, mesmo o carro andando, o carro quebrado. Ou seja, eu decidi servir a Deus. Não decidi que Deus me sirva, mas não, decidi mesmo servir a Deus, fazer algo para que alguém receba a palavra de Deus, para que alguém tenha sobre os corações assim a paz, né, que eu tenho, mesmo vivendo assim num país que tem diversos tipos, né, de violência, mas o Senhor Jesus consegue, né, colocar em nossos corações assim aquela verdadeira paz, e a gente consegue de uma certa forma passar para as demais pessoas que queiram também, né, assim caminhar na presença do Senhor. E desse dia para cá, com toda certeza muitas lutas, mas muito mais vitória. Sua esposa foi curada? Foi curada. Ela tinha um diagnóstico de um psiquiatra que jamais ela ia, né, voltar ao sentido. Eu esqueci de relatar uma situação que ela ficou 3 meses sem saber quem que eu era. Ela olhava para mim e eu era um estranho. Então como que você vai conviver com uma pessoa dentro de uma casa se ela não confia em você, se você fala alguma coisa, ela não acredita, ela tem medo de você, porque na mente dela, ela nunca te viu. Não tinha como, ou seja, era uma guerra, vamos dizer assim, contínua. Porque o que os meus amigos falavam? Meus amigos falavam, rapaz, a mulher já te esqueceu mesmo, larga pra lá, arruma outra. Eu falei, não, foi com ela que eu casei, né? Foi com ela que Deus prometeu para mim uma vida. É com ela que vai ter, esse temporal, esse vendaval. Se Deus permitiu, é Ele que vai acalmar, né? É Ele que vai dar a vitória. E assim foi. Quando deu um certo dia, ela olhou para mim e começou a chorar. Ela falou assim, quantos dias faz que eu estou assim? Eu falei, já tem 3 meses. Daí nesse dia ela voltou, né? Normal, daí começou ali indo para a igreja, campanha de libertação, e Deus sempre operou, né, na minha vida. Louvo a Deus pela vida dela, porque em meio às lutas, em meio às falhas, somos todos, né, falhos, e ela tem, de uma certa forma, me ajudado, né, porque muitas das vezes a luta que a gente enfrenta é que faz a gente olhar cada dia mais para frente, né, olhar cada dia mais para as pessoas que se encontram aí, vamos dizer, sendo escravizada, né, pelo inimigo. E Deus tem na terra nós veículos ou ferramentas, vasos, ou seja, de certa forma tem vários tipos, né, de nomes assim que nós podemos chamar, e Deus quer o quê? Que nós seja obediente. Eu creio que o Senhor Deus, Ele olha para nós e vê vasos, né, que Ele vai usar para transformar outros vasos, ou seja, somos verdadeiramente servos de Deus, né? E eu fico muito grato a Deus, assim, louvo a Deus, gosto muito de
de pregar a palavra de Deus, mesmo não tendo estudo, mesmo não tendo sabedoria, que eu vejo que tem muitas pessoas que têm, mas o que Deus manda eu falar, assim eu tenho falado e eu tenho, de certa forma, agradado a Deus, que é o mais importante, né? Eu tenho se agradado do que Deus tem feito e eu tenho a plena certeza que Deus tem se agradado, né? Do esforço ou das tentativas que a gente tem feito, assim, de arrancar essas almas aí da escravidão. E de lá, né, daquele dia que você se converteu até agora, você está na direção dessa igreja, para quem está nos vendo, né? Nós estamos na igreja ao qual ele pastoreia, apesar de estar em obra mesmo, está terminando, né? Está sendo feito o culto na parte de baixo, e daqui uns dias vai estar tudo isso aqui mesmo cheio de ovelhas, cuidando. É um trabalho suado, né? E como é que você se sente agora, né? Depois de tudo isso, como você falou, só luta mesmo, desde quando você se converteu até agora, praticamente está ainda essas lutas, né? E você agora na direção de uma igreja, como é que está se sentindo? Você se sente capacitado mesmo? Ou bate aquele desânimo, dizendo, o que é que eu estou fazendo, sabe? Eu me converti ontem, já estou cuidando da igreja. Não, eu acho que desânimo jamais. Em meio às lutas, né? Em meio às diversidades, o ventaval, cada dia mais a gente levanta motivado, assim, para levar a palavra de Deus. Eu mesmo, particularmente, se a igreja tiver, vamos colocar de uma maneira, 50 pessoas, ou se tiver, por exemplo, só o meu filho, eu e ele, um exemplo, eu faço o culto da mesma forma que estiver cheia, ou, vamos dizer assim, com pequenas número de pessoas. Mas, eu creio que hoje, em meio às dificuldades, não de anunciar a palavra, mas do povo verdadeiramente se apegar a Cristo, do povo verdadeiramente servir a Deus pelo que Ele é, né? Não pelo que Ele faz. Eu creio que há não só aqui, mas eu acho que no Brasil inteiro, há um esfriamento, né, no coração do povo. O povo tem verdadeiramente, assim, vamos dizer assim, se esfriado. Pessoas não têm lutado como deveria, na minha opinião, lutar, né? Como o Senhor Jesus diz que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. Então eu sempre procuro ser orientado pela palavra de Deus. Tipo assim, quando eu olho para um versículo da palavra de Deus, tem acho que se eu não me engano, em Isaías 43, se eu não me engano é verso 13, onde diz que Deus, antes que houvesse o sol, Ele já era Deus, que ninguém possa fazer escapar de suas mãos, e operando Deus, quem impedirá? Então eu creio que se Deus, né, está na frente da situação, eu creio que é uma questão de tempo. Eu creio que, na verdade, Deus provando a gente para ver se a gente verdadeiramente vai ficar com as mãos no arado, e o decorrer do tempo é que vai, né, conduzir o povo, trazendo assim para a presença de Deus, e a gente sendo orientado pelo Espírito de Deus, induzindo, né, esse povo para que eles, no dia que tocar a trombeta, assim eles subirem, né? Porque o meu esforço mais é para que as pessoas vejam a necessidade, né, de ser salvo, né? Porque assim como alguém se preocupou comigo lá atrás, né, 5 anos atrás, como alguém saiu lá da tua casa num dia de chuva, que era um dia de chuva, um dia que estava frio, né? A pessoa se preocupou com as almas. Então eu trouxe isso para a minha vida, né? E quero levar até o dia que o Senhor Deus falar, está terminada a tua missão aí. Mas para quê? Para que as pessoas se mobilizem e verdadeiramente caminhem na presença do Senhor. É que a gente, no Brasil, praticamente no mundo todo, como você falou, tem pessoas que estão se esfriando, né? Hoje a gente ganha uma alma, né? Traz, cuida e tudo, precisa que não era já, pastor, eu não quero mais, sabe? Não era isso que eu queria da minha vida.
Tem alguns que nem abrem a porta mais pra gente, né? Eu creio que acontece isso com você também, né? Acontece. Você visita, por exemplo, vamos dizer assim, 10 pessoas. Vamos dizer que as 10 aceitam a Cristo. Se você conseguir que 2 continuem, já pode contar a vitória. Porque eu não sei o que acontece. Eu creio que é por causa das palavras que Cristo disse, né? Principalmente na parábola do semeador. Tem pessoas que é como a beira do caminho, pessoas é como os pedregais, pessoas não deixam a palavra de Deus enraizar em seus corações e, de certa forma, elas querem de Deus algo, né, em troca para que eles venham caminhar. Não são todos, mas 50%. Na verdade, eles querem que Deus faça primeiro, para depois eles, né, determinar servir a Deus ou não. Então eu creio que falta do povo, né, para com Deus, porque Deus já fez, né, a sua parte. Eu creio que Deus, quando Ele enviou, né, quando Ele permitiu que Jesus morresse na cruz por nós todos, eu creio que ali Ele já fez a maior obra que devia, né, assim ser feito para que a humanidade tivesse a oportunidade de salvação. Então eu creio que falta do povo começar a buscar a Deus pelo que Ele é, né? Eu vou servir a Deus porque Ele é Deus, porque Ele salva, porque Ele me leva para o céu. A partir do momento que o povo começar a colocar isso, né, em seus corações, não querendo de Deus algo, né? Eu vou lá na igreja porque Deus vai me dar um emprego. Eu vou lá na igreja porque Deus vai me curar. Eu vou lá na igreja porque Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Eu creio que o povo devia, assim, servir a Deus só porque Ele é Deus. Eu acho que já é suficiente para cada um, né, assim, que está na caminhada com Deus. No futuro, você, quando olha aqui, você consegue ver mesmo tudo isso aqui cheio de pessoas ou fica naquela Não, com certeza. dúvida, dizer, do jeito que está, todo mundo deve ser só quer benção, acho que vai ser a metade só, isso aqui daqui a 10 anos. Eu creio que o Senhor, Deus, tem uma grande obra aqui nesse bairro, Vale das Flores, como tem aqui, se eu não me engano, acho que é 4, né, igrejas, 4, não é? Tem 4 igrejas. Eu creio que se converter a metade desse povo, enche as 4 igrejas, né, de almas que estão assim caminhando para o céu. Eu creio que essa porta vai ser uma porta que vai verdadeiramente restaurar vidas. Quando eu falo restaurar, de uma maneira tanto materialmente, emocionalmente e espiritualmente, que é o mais importante, porque se você conversa com as pessoas hoje, você vê muitas pessoas machucadas espiritualmente, ou seja, com as mentes bloqueadas, com os corações endurecidos, não estão dando, vamos dizer assim, crédito, né, à palavra de Deus. Eu creio que vai demorar um pouco, mas a obra de Deus vai se concretizar, em nome de Jesus. Que bom que tem mesmo fé, porque o difícil é isso. E a gente está te entrevistando hoje, né, para que daqui a 4, 10 anos, quando a igreja mesmo estiver bombando mesmo, um monte de alma, a gente vem cá de novo e diz, tal dia a gente fez esse vídeo, aí coloca uma parte do vídeo, e hoje olha a bênção que dá, porque realmente acreditou. Porque tem pastores que a gente fala, né, e aí você acredita que sua igreja vai crescer, um tempo já tudo pronto, sabe, já foi cheio um dia, ele diz, não tem nada hoje, as pessoas não querem saber de Deus não, ninguém quer saber de Deus. A gente vê o desânimo mesmo, sabe, a incredulidade de que realmente Deus pode converter as pessoas, mandar. Pode, e com certeza, como eu disse, né, Deus ele tem nós como vaso, ferramenta aqui na terra, ou seja, vamos dizer, aqui nesse bairro. Então se nós parar, aí sim, com certeza, né, já está um pouco frio, vai se esfriar mais ainda. Mas se nós começar a incomodar, né, fala de Jesus aqui, fala para outra ali, vai começar a acender os pontos de luz, né? E a obra maligna que tem sobre o povo, né, que tampa a visão do povo, para que eles não vejam o que verdadeiramente Deus tem para eles, isso vai começar a ser quebrado. Então, quando uma pessoa em uma família começa a ter uma luz acesa,
ela começa a iluminar aquela casa. Então, da escuridão, eles começam a vir para a luz. Então, vamos dizer assim, como eu um dia fui arrancado das trevas, na minha casa, na minha família, meus irmãos, hoje eles olham para mim como um vaso de referência. Ou seja, hoje eles procuram ouvir o que eu tenho a dizer a respeito da situação que muitas das vezes ele passa. Então, eu creio que falta, vamos dizer assim, de nós que tem ovelhas para cuidar, para pastorear, falta de nós, eu acho, um pouco mais de perseveração. Tipo assim, confiar mais, não só em Deus, mas confiar no que você tem nas suas mãos. Se você está orando ao Senhor, né? Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude, preciso que o Senhor me ensina, preciso que o Senhor me capacita, vai, de uma certa forma, adquirir um tempo para que isso aconteça. Se você tiver paciência, você vai ver que as coisas vão se ajeitar, porque você é um vaso de referência. As pessoas vão olhar em você e vão ver quem? Jesus Cristo. E hoje em dia é duro a gente dizer e é triste, porque tem muitas pessoas que o povo olha e a frase que sai da boca é que igual aquele eu não quero ser, eu prefiro ficar no mundo. Então está faltando de nós, cristãos, buscar, eu creio, buscar mais, abraçar mais, amar mais, né? Porque senão a palavra de Jesus diz, vai se cumprir sobre a vida de quem? Dos pastores, dos obreiros, na casa do Senhor. Aí o negócio vai ficar feio, né? Mas eu tenho a plena certeza que Deus é conosco. Eu tenho a plena certeza que Deus está com as mãos estendidas sobre esse lugar, né? Porque todos os cultos, a gente sente o Espírito de Deus, a gente sente a presença do Senhor, a gente sente Deus falando de uma forma poderosa aos nossos corações. Então esperar, confiar e continuar, né? Não tem como você confiar parado, tipo assim, esperando Deus fazer o rebuliço. Eu creio que a gente a cada dia tem que avançar mesmo, visitar, bater nas portas. Se a pessoa não quer, amém. Mas se a pessoa abrir a porta e você entrar e falar de Jesus e ela se converter, glória a Deus, né? Tudo isso é para a honra e a glória do Senhor nosso Deus. E sobre perseguições, né? Sempre a igreja sofre perseguições. E aqui é um lugar onde tem religiões afro, né? Muita macumbaria. Para onde a gente vai, sempre tem algum despacho. Até teve uma vez que eu fiquei sabendo que um pai de santo entrou na sua igreja em pleno culto, né? Conte pra gente aí como foi esse fato. Na verdade, não foi aqui na igreja, foi num ponto de pregação, né? Nós estávamos ali fazendo um culto, os jovens estavam cantando, louvando ao Senhor, e ele chegou e começou, vamos dizer assim, invocar, né, ali os seus guias, eu não sei como é que funciona isso, mas começou ali de uma certa forma perturbar o culto. Ele falou assim, isso não vai longe, porque vocês não têm capacidade, vocês não têm isso, não têm aquilo. Daí eu falei, isso, daí ele ainda disse assim, eu quero ver se manifestar um demônio aqui, eu quero ver quem que vai expulsar. Daí eu falei para o jovem, continua louvando, mas está aqui para agradar a Deus, não é para agradar ninguém. Vamos louvar a Deus, vamos fazer o que nós estamos fazendo. Daí terminou a parte do louvor, me passaram o microfone, a hora que eu peguei o microfone na mão, manifestou um demônio, né? E esse senhor, né, o pai de santo, né, ele começou com um ar de sorriso, de deboche. Daí Deus usou a minha vida para ir ali libertar essa pessoa, né? Ela foi liberta, acho que não demorou ali 1, 2, 3 segundos. Deus, na realidade, eu sentia assim, a plena unção de Deus naquele lugar. Você sentia, dava até para palpar, vamos dizer assim, a presença de Deus naquele lugar, naquele dia. Então, quando eu olhei para ele não sabia o que fazia. Então ele não sabia o que fazia, porque na porta da casa da irmã tinha pessoas, né, que tinha bastante gente. Então só tinha um portãozinho para ele sair. E o portãozinho eu estava de frente porque eu tinha acabado ali de orar pela essa pessoa, né?
Mas só que daí eu vim pro lado da caixa de som, onde que ficava ali a mesinha, né, o altar, e ele saiu embora. Aí daí demorou uns dias, deu um problema nele, na saúde dele. Começou a sair ferida, estourar assim no corpo dele, umas coisas feias mesmo assim, doença, sabe? Tipo uma lepra, assim, mais ou menos por aí. Aí eu perguntei dele, porque sempre eu via ele. Eu falei assim, eu não vi mais fulano, né? Daí as pessoas falaram assim, ele tá doente, ele tá de cama. Aí tá bem. Daí demorou uma semana, na outra semana nós estávamos fazendo um culto, ele chegou de novo. Chegou ele, mais o rapazinho que acompanha lá com ele. Ele chegou em mim e falou assim, ó, fulano quer te pedir perdão. Eu falei, não falei nada para ele. Ele falou, mas ele quer te pedir perdão e ele quer que você ore por ele. Eu falei, amém. Para acabar o culto, eu oro por ele. Daí, o que aconteceu? Fizemos culto, aquele dia ninguém perturbou, para a honra e glória do Senhor. Ninguém perturbou, ouviram a palavra de Deus. Naquele dia, 2 pessoas se converteram a Cristo. Não era de lá, eles eram da cidade. Eu não sei se está congregando, não sei se está caminhando, mas aceitaram a Cristo naquele dia. E acabou o culto, ele veio até mim, falou, senhor, me perdoa. Eu falei, ó, eu não sei do que eu vou te perdoar, porque o senhor não fez nada, mas está perdoado, né? Peguei na mão dele. Daí ele falou, você ora por mim? Eu falei, eu oro. Daí eu orando por ele assim, eu vi que ele ia passar mal, né? Daí eu segurei ele, abracei ele, continuei orando por ele. E assim Deus deu a vitória. Ele não se converteu, mas também nunca mais perturbou. Ou seja, na verdade ele estava ali para tirar vamos dizer assim, a visão, né, dos que ali estavam. Mas quando a gente coloca Deus, né, em primeiro lugar, quando a gente faz as coisas para que o Senhor seja glorificado, o Senhor toma, né, a briga, vamos dizer assim. Deus entra na peleja e manifesta, né, de uma forma poderosa, gloriosa, e o nome dele tem que ser glorificado, né? Eu louvo a Deus, né? Eu creio que aquela alma vai se converter, porque o filho dele já se converteu, né? Não foi numa pregação minha, mas foi algum homem de Deus aí, né, nesse Brasilzão, se converteu. Ele contou para mim, e o próprio, né, Pai de Santo falou, meu filho agora está dando uma de crente. Eu falei, glória a Deus, né? Eles debocham muito. Isso, eles debocham. Mas eu creio que essas obras, né, de feitiçaria, magia negra, obra de macumba, eu creio que não tem poder nenhum, né, assim, contra as portas da igreja, né? Porque o próprio Jesus disse que o inferno não prevalecerão contra as portas da igreja. O que está faltando na realidade, porque a parte de Jesus ele fez e está fazendo. Eu acho que na realidade está faltando o povo ter mais comunhão com Deus. Eu já vejo aí pessoas quando vê uma macumba, né? Quando vê assim ali aquelas oferendas, tem pessoas que se assustam, tem pessoas que não passam perto. Eu creio que você tem que fazer o que você está fazendo. Eu creio que você tem que dar referência a Deus, né? Ou seja, dar honra e glória ao Senhor, mas não temer, porque a palavra de Deus fala que o Senhor é o nosso escudo, né? O Senhor é a nossa fortaleza. Então eu creio que se nós estamos verdadeiramente na presença de Deus, eu acho que nós não devemos temer assim as investidas do inimigo, porque a mão do Senhor está sobre nós, e com certeza nós pode até chorar, nós pode até passar por luto, nós pode até sentir dor, né? Nós pode até, vamos dizer assim, olhar e não ver aquilo que a gente imagina. Mas uma coisa que nós nunca podemos perder é a fé. Tipo assim, a posição, né, de cristão, Deus operando, porque eu creio que pode até demorar, mas Deus nunca vai deixar os seus, né, assim, clamando por Ele e nada acontecer. Eu creio que muitos lugares acontece mais rápido, muitos lugares demoram mais um pouco, mas Deus sempre tem operado. Tem mais perseguição acontecendo,
Só foi essa? Não, graças a Deus. Depois eu comecei a apresentar a Deus, né? As pessoas que de vez em quando me perseguiam, de vez em quando falavam algo que eu não tinha feito, né? Que nem sonhava em fazer. Comecei nas minhas orações a apresentar a Deus: Senhor, visita, Senhor, toca, Senhor, transforma, Senhor, liberta, Senhor Deus. E pessoas que conhecem, né, a palavra de Deus. Então Deus, eu creio que Deus tem estendido as mãos e visitado essas pessoas, e elas têm, eu creio que agora tem orado por mim para que Deus me dê a cada dia mais força, né, assim, para mim perseverar e fazer aquilo que Deus realmente se agrada. E você pensa, né, assim, que está faltando algo, dizendo: Deus, se o senhor chegasse aqui hoje e falasse: Ney, eu vou dar um anjo, sabe, aquele cara lá da lâmpada, sabe, vou te realizar um desejo, o que você pediria a ele? Eu pediria que as vidas se convertessem dos seus maus caminhos, como está escrito em 2 Crônicas, e tivesse o coração quebrantado verdadeiramente na presença de Deus, para que, eu creio que o maior bem, né, da humanidade, o maior bem do ser humano é a salvação. Então, se fosse assim, para Deus falar assim, fala uma coisa para mim realizar sobre esse bairro, por exemplo, eu pediria a Deus que Ele convertesse a população aqui do Vale das Flores, para que verdadeiramente eles fossem salvos. Você não quer ficar famoso, não, né? Fazer igual Salomão da vida, né? Não, eu quero... Fama, riqueza... Não, eu quero... Porque tudo que eu necessito, Deus tem me dado, né? É claro que Deus permite sobre a nossa vida um apertinho aqui, um outro apertinho ali, mas isso é para nos, vamos dizer assim, nos ensinar, né? Nos fazer forte, né? Para suportar a luta, porque eu creio que pessoas que, desde a infância, né, teve só mordomia, o dia que ele tem uma luta, ele para, porque ele não foi, vamos dizer assim, moldado para suportar a dor ou para suportar as diversidades da vida. Eu creio que os maiores, né, relatados na Bíblia foi tudo pessoas que sofreram, né, pessoas que sofreram perseguição, pessoas que morreram por amor o Evangelho de Cristo, por amor a nós, porque dali partiu, né, a palavra de Deus para que todos hoje tivessem assim, o direito de ouvir. Então eu creio que o que o Senhor tem me dado, eu creio que está de bom tamanho, porque como foi falado lá no começo, há 5 anos atrás eu não tinha nem uma bicicleta para andar. Hoje, graças a Deus, eu tenho já a minha casinha, não é uma mansão, mas é uma casinha, né? Eu, graças a Deus, tenho trabalho, graças a Deus, tenho saúde. Então, graças a Deus, estou na presença de Deus, né? Porque todos sabem que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. Se Jesus falasse assim, você precisa fazer alguma coisa para que eu toque a trombeta, da minha parte ele pode tocar agora. Por quê? Porque eu tenho a plena certeza do que eu estou vivendo, ou seja, do que eu estou fazendo na presença do Senhor. Porque tem muitas pessoas que, se Jesus desse uma oportunidade deles falar assim, Senhor, o Senhor vai voltar hoje, um exemplo. Daí muitas pessoas iam falar assim, Senhor, não volta daqui um mês que eu não estou pronto. Volta amanhã que eu tenho que ainda me consertar. Então eu creio que quando a palavra de Deus fala assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu creio que nós, cristãos, quando está verdadeiramente dentro da palavra, a gente tem que estar liberto, né? A gente não tem que ter rancor, a gente não tem que ter raiva, a gente não tem que perseguir, a gente não tem que, vamos dizer assim, guardar mágoa porque foi perseguido. Eu creio que se a gente tem a paz de Cristo, é isso que a gente tem que passar para as pessoas, independentemente se ela tem ou não. Vou dar um exemplo. Se você chega num lugar que está tendo uma contenda, por exemplo, você tem que chegar apaziguando, porque você é um homem de paz, você é um servo de Deus, então você chegou ali levando paz, né? Agora, se eu sou um servo de Deus e chego ali levando contenda, vamos dizer assim, em vez de eu jogar água fria, eu jogo gasolina, um exemplo.
Então eu não estou sendo um imitador de Cristo, né? Porque a gente não vê em lugar nenhum Cristo chegando e armando confusão, contenda, né? Então eu creio assim, dessa maneira, eu creio que nós estamos assim, caminhando, né? Porque não tem como correr, mas caminhando, um passo após o outro, né? Subindo um degrau a cada dia, mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. E hoje em dia, né, os obreiros é uma revolta brava, sabe, uma ganância de querer ter sua própria igreja, né? A gente conhece muito bem. E como você vê tudo isso? Né? Você está também assim, já pensando em a igreja é cheia, eu vou puxar o tapete, vou ficar na direção, ou você está feliz, sabe, ter uma cobertura espiritual, ter homens de Deus acima, sabe, na frente do trabalho, e você só ser mais um na obra? Como é que você vê tudo isso? Com certeza, né? Assim, eu sou, vamos dizer assim, uma pessoa que, de certa forma, está sendo ajudado, mais ajudado do que ajuda, vamos dizer assim, espiritualmente. Por quê? Porque eu tenho a Bispa Lourdes, o Bispo Roberto, o Pastor David, né, a pastora, eu esqueci o nome dela agora, mas tem vários pastores, vários obreiros, né, que estão há mais tempo, assim, na caminhada, pessoas, homens e mulheres de Deus, que têm orado pela minha vida, que têm confiado, vamos dizer assim, na minha pessoa. Então, o que eu quero simplesmente é, cada dia, da melhor forma, ajudar, para que, igual está sendo aberta esta aqui, que abra mais e mais e mais portas para evangelizar, para salvar almas em todos os lugares. E eu creio que vai vir, Deus vai enviar pessoas capacitadas também aqui para me ajudar. E eu creio que o altar do Senhor cabe, né? Assim, muitas pessoas. Eu creio que é o sentido para onde estão indo. Eu creio que tem que haver concordância, como nós temos. Já aconteceu de eu estar ensinando a palavra de Deus aqui, e eu ir lá na sede, quando chega lá o pastor David, falar a mesma palavra. Ou seja, isso é um sinal muito bom. Por quê? Porque há uma concordância. E eu, graças a Deus, respeito, né, assim, o que eles passam. Para mim, nunca na minha vida pensei em fazer da minha forma, ou falar, porque eu penso assim, não. Sempre peço orientação a Deus, né, ao Espírito Santo, para que ele venha falar, porque se ele não falar, eu não falo. E fazer da melhor forma para que eu venha honrar, né, os meus pastores, a bispo, que tem confiado assim na minha vida. Então a minha ideia é encher a igreja de alma salva, né? De alma salva. E assim a cada dia ajudar, né, que mais portas sejam abertas com a honra e glória do Senhor. É para isso assim que a gente tem orado, né, para que Deus continue usando poderosamente como tem usado, assim, em nome de Jesus Cristo. A gente vê, né, a sua humildade, né? Não dá para disfarçar, né, as pessoas, né? E eu creio que Deus já está abençoando e vai abençoar muito mais, né? Amém. Igual a Davi mesmo, né? Ele viu ali um coração perfeito, segundo a vontade dele, desejoso a cuidar realmente das ovelhas dele. E eu creio que Deus está buscando pastores assim, está buscando pastores obreiros mesmo, que queiram cuidar do rebanho e não, sabe, colocar só para eles e ali dizer, olha, aquele cara tem dinheiro, dízimo e tal, e pensar só em si mesmo. Eu creio que tem tudo a crescer. Questão de tempo, né? Questão de tempo, a questão de cada dia mais perseverar, né? Não parar por nada, né? Barreira vai ter sempre, né? A gente vê pelo exemplo de Jesus, todo dia Jesus tinha barreira na sua caminhada. E nós não vai ser diferente, né? Mas Jesus está na frente da situação e não há quem impeça, né, assim, as mãos do Senhor Deus operar. E você falando assim de humildade, às vezes a gente vai, né, assim, muitas vezes conversar com alguém e a gente vê assim nas pessoas
aquele ato assim de ser superior, né? E quando a gente vai para a Bíblia, quando a gente vê o que Jesus fez, ele sendo Deus, ele sendo o Senhor dos Senhores, a gente nunca viu Jesus se exaltar, né? Ou se gloriar, vamos dizer assim, que ele tinha todo o direito porque ele é o Filho de Deus, né? E muitas das vezes a gente vê assim essas pessoas. Mas eu peço a Deus que Deus, né, continue abençoando, né? Porque diz a Bíblia, né, que todos vão ter que estar lá, né, no dia do juízo. Então que nós estejamos no melhor lugar, né? Assim para, vamos dizer assim, ser chamado de bendito de meu Pai, porque é melhor sofrer hoje, na minha opinião, né? Chore hoje para que amanhã seja sorrir, né? Assim na caminhada, e vamos procurar salvar de uma certa forma. Por quê? Porque nós estamos salvos. Para a glória de Deus, nós temos que ter certeza do que nós temos, não é? Então nós procurar salvar o mais número de pessoas que a gente puder. Vai ter pessoas que vai nos xingar, vai ter pessoas que não vai querer ouvir, vai ter pessoas que vai ouvir, vai entender, vai aceitar Cristo. Então, nosso papel é esse, levar a palavra, seja quem for. Igual, como eu disse, esse senhor que é pai de santo, eu creio que ele próprio vai contar o testemunho dele. Pode ser que não seja aqui nessa igreja, mas ele vai contar o testemunho dele para a glória do Senhor Deus, e que ele era, e ele vai relatar o que ele vai ser, né? Assim, porque Jesus vai com certeza salvar aquela vida, porque naquele coração foi plantada uma semente que o Senhor Deus, né, de uma certa forma, colocou ali, e vai chegar um dia que ela vai ter que brotar, porque Deus tem, né, sobre aquela vida ali, a gente vê claramente uma grande obra. Ele só está, vamos dizer assim, desperdiçando, né, o tempo, mas vai chegar o dia que ele vai para a honra e glória do Senhor, servir a Deus. O que você deixa aí para as pessoas que estão nos vendo, como vai ser colocado na internet, né? Eu creio que muitos pastores, igual você que está começando o trabalho, sabe, que não é fácil, vai querer desanimar e tudo. Tem algo a mais que você quer deixar para essa pessoa que está querendo orientação? O que eu tenho a dizer é que todos, né, os que se encontram pastoreando ou cuidando, ou tem um ponto de pregação, ou ele prega na sua casa, ou na escola, ou dentro do ônibus, ou seja, de certa forma ele leva a palavra de Deus, né, que se encontra passando por dificuldade, que não pare, né, olha para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e continue, né, mesmo chorando, mesmo doendo, mas continue, que vai valer a pena, e ele vai, de uma certa forma, fazer pessoas ouvir a palavra de Deus, ser restaurada, e o mais importante, o nome do Senhor vai ser glorificado através destas vidas que se encontram perseverando, assim, acreditando e não olhando para trás. Lançou as mãos no arado, continue com obediência, com temor a Deus, que isso é o mais importante, né? Levar não só a palavra, mas levar um testemunho de vida, que as pessoas olhem para a gente e verdadeiramente falem assim: esse é o nome de Deus, esse é uma mulher de Deus, esse é um vaso do Senhor. Ou seja, que nós seja na caminhada, todos os que vão ouvir, né, este vídeo, que olhem para si mesmo primeiro, falem assim: o que eu sou, né, para as pessoas que estão me vendo, o que eu estou sendo dentro da igreja que eu estou pastoreando, que as pessoas se reflitam de uma certa forma, para que eles, se estiver bom, continue bom, mas se estiver de uma certa forma desagradando a Deus, né, não falo desagradar o homem, mas desagradando a Deus, que venha, né, se corrigir, né, venha de uma certa forma tentar de todas as forças melhorar o seu empenho, a sua conduta, para que pessoas vejam nele um vaso de referência, para que as pessoas olhem nele verdadeiramente e vejam Jesus Cristo, que nós tem que ser de uma certa forma assim, independentemente de grau de aprendizado ou não.
Tem pessoas que têm 5 faculdades, tem pessoas que não têm nenhuma, tem pessoas que têm uma, não importa. Mas a pessoa tem que ter o reflexo de Jesus na sua vida. Não importa onde ela está, não importa onde ela vai, onde ela chega, mas ela chegou, Jesus tem que chegar junto com ela. Isso é assim o que eu deixo, né, para as pessoas que estão ministrando a palavra do Senhor. Continue firme, continue amando, né? Continue abraçando, continue pregando, continue fazendo da melhor forma, porque Deus é com cada um de nós. Para encerrar, nos fala sobre o dom de cura, né? Eu já vi muitas histórias sobre a sua vida, Deus te usando para curar, seja câncer, né, até outras doenças. Nos fala aí. Eu vou falar uma coisa que aconteceu, assim, um milagre que aconteceu na vida de uma irmã lá em Pirassununga. Eu tinha acabado de se batizar, né, e o pastor, ele falou assim, ó, vocês estão indo embora, lá em tal lugar assim tem uma irmã que está enferma, ela já está 8 dias que não come, que não bebe, que não vai no banheiro, assim, ela está numa situação precária, a família está sofrendo muito, vocês vão lá e oram por ela. E quando eu recebi essa notícia, eu coloquei no meu coração assim, ó, falei, eu vou chegar lá, eu vou orar e vou falar assim, irmã, levanta em nome de Jesus, e ela vai levantar. Então eu fui com esse propósito no meu coração. Não falei para ninguém, estava eu mais 2 pessoas. Quando eu cheguei lá, de a paz do Senhor para ela, ela não respondeu, ela estava assim num estado de calamidade, ela estava assim verdadeiramente fraca, magra, se olhava assim, muitas pessoas falavam assim, essa aí não vai ter mais jeito. Daí o marido dela falou assim, ó, vem, né, vamos fazer uma oração. Eu falei, vamos. Daí eu lembro que nós começamos uma oração, e eu lembro que eu falava, Senhor, o que eu falei no meu coração, na hora que eu recebi esta missão, que eu pedi para o Senhor, para que o Senhor tocasse nessa senhora, do alto da cabeça até as plantas dos pés. Que ela sinta nesse momento o seu toque, né? Que ela sinta nesse momento a restauração, que ela se coloca de pé para a honra e glória do seu santo nome. Mas eu orava baixinho, que nem eu escutava, eu só mexia os lábios. E aquele temor grande assim no meu coração, e tendo a plena certeza que aquela senhora ia se levantar. Quando nós terminamos a oração, eu falei assim, irmã, levanta em nome do Senhor Jesus Cristo. E essa mulher se levantou. Na realidade, ela falou assim, vocês poderiam me dar licença, que eu vou se levantar. Nós saímos do quarto, ela estava no quarto, saímos para a cozinha, assim, era uma casa pequena. Daí da cozinha nós saímos para fora, né? Fiquemos ali, ainda em espírito, né? Assim, já agradecendo a Deus pela vitória. E quando demorou ali uns 10 minutos, de 10 a 15 minutos, essa irmã veio já com café, né? Que ela mesma preparou. Ela falou assim, irmão, não estou sentindo nada, para a glória de Deus. Então, aconteceu várias situações, mas essa é uma que marca muito, porque foi a primeira vez que eu orei por alguém depois assim que eu comecei a caminhar na presença de Deus. Mas Deus tem, de uma certa forma, abençoado muitas vidas, né? Assim, usado a minha vida para abençoar muitas vidas, seja para abrir porta de emprego, seja para uma cura, seja para libertação, né? Pessoas que se encontram possessas, né? E Deus tem usado assim de uma forma extraordinária. Porque eu creio que a cada dia que passa, a gente de uma certa forma tem se humilhado na presença de Deus, né? Se humilhado, buscado a face do Senhor mesmo nas lutas, como eu sempre digo, mas tem deixado um tempo assim para orar ao Senhor, para pedir a Deus para que Ele tenha misericórdia, para que Ele faça de uma certa forma que o povo sinta, né, ali o seu toque, pessoas que precisam ser curadas, ser libertos, ser restaurados, famílias, né, que se encontram aí sendo desmanteladas, né? E Deus, de uma certa forma, tem operado. Mas mesmo que Deus não tivesse feito nada disso, da maneira que eu decidi servir a Ele,
eu ia continuar servindo, porque quando eu olho para a Santa Escritura e vejo Jesus Cristo falando que Ele é o caminho, né, falando que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, então se Deus fizer, Ele é Deus, né? E se Ele não fizer, é Deus da mesma maneira. O que Ele tem preparado para nós? O céu. Então é isso que a gente tem que lutar, né? A Bíblia diz que o céu é tomar na força. Então muitas pessoas têm desanimado da tua salvação. Eu creio que as pessoas têm que pelejar mais, assim, lutar mais pelo seu ideal. E o ideal do cristão é o que? É o céu. Porque eu creio assim, ó, mesmo que fique famoso, mesmo que nunca ninguém vai falar do nosso nome, da nossa vida, mas o céu é para todos, né? Aqueles que crêem e perseverar até o fim. Então é isso que eu quero deixar assim, de uma certa forma, para que o povo acredite mais, né? Persevere, continue fazendo da melhor forma e viva o dia como se fosse o último dia, né? Porque ninguém sabe a hora assim ou o momento que vai soar a trombeta. Então eu creio que nós temos que viver o dia de hoje. Esquece o dia da manhã, vive o dia de hoje como se fosse o último dia, e você vai ver que as coisas vão começar assim caminhar melhor. Porque ó, se você vive hoje sem preocupar com o dia da manhã, você vai fazer tudo que você conseguir hoje, né? Você vai evangelizar, você vai trabalhar, você volta, você conversa com a sua esposa, você conversa com seus filhos, você brinca, você vai para a igreja, você ora ao Senhor, com aquela alegria tremenda, vai para casa, ora a Deus e vai dormir, com a paz que só Deus tem para te dar. Se você vive pensando no dia da manhã, você não consegue ter paz. Sempre você vai deixar coisa para fazer amanhã. E eu creio que amanhã não existe. Existe agora, o hoje. Vou fazer hoje. Só para finalizar o que eu estou dizendo. Esses dias atrás, eu acabei de chegar no serviço. Cheguei cantando, né? Assim, o que eu gosto muito de louvar a Deus, cantar corinho, canto ali meio arranhando, mas eu gosto muito. Então eu já cheguei cantando, daí a moça falou assim, para aí, faz uma oração para o meu irmão, que ele está com um problema, né? Eu falei assim, eu vou fazer. Daí peguei, ó, já cheguei atrasado. Não era para me cuidar do serviço, eu já estava atrasado. Eu falei, não, vou orar. Cheguei lá, fui lá num cantinho, lá no serviço, lá, achei um cantinho, eu ia para lá, eu ia para cá, uma vez não tinha ninguém, assim, para às vezes chamar a gente na hora da oração. De uma escondida ali, eu orei uns 10 minutos. Daí falei para ela assim, fica tranquilo, que Deus está no controle da situação. E vou te dizer mais uma coisa, a partir de hoje, eu vou começar a apresentar vocês nas minhas orações, tanto você, seu irmão, a sua família. Agora escuta o que eu vou te dizer. Deus vai fazer um rebuliço na sua família. E muitos deles vão se converter. Daí ela falou, será? Eu falei assim, ó, não sou eu que estou dizendo. Quem está mandando te dizer isso é o próprio Deus. Amém, ela amém. Aí tá, demorou uns dias que aconteceu, ela falou assim, por que você não vai em casa fazer um culto? E para a glória de Deus, nessa sexta-feira, é o primeiro culto que nós vamos fazer lá. Por quê? Porque ela falou para mim que sempre conversava com pessoas evangélicas, pessoas que são cristãos, mas ela não via exemplo de referência. Ou seja, as pessoas falavam para ela alguma coisa agora, quando era daqui 5 minutos, fazia algo ao contrário daquilo que falava. Então, por isso que eu disse, nós, o povo que se encontra ganhando vida, cuidando de vida, tem que ser vaso de referência, né? As pessoas têm que olhar para nós e falar com muito orgulho, aquele é meu pastor, com muito orgulho, aquela ali é a mulher do pastor. Assim como eu tenho os meus pastores, né? A bispa, o bispo, vaso de referência, pessoas de Deus, pessoas que amam, né? Que abraçam a causa da gente. Tem algum problema? Vamos orar e Deus vai dar a vitória. E se Deus não der? Vamos continuar orando, né? Então, isso. Então, para sempre, assim, perseverar. Então, Jesus, obrigado por nos dar essa entrevista, né? Eu creio que abençoa a vida de muitas pessoas, muitos pastores, homens de Deus,
que estavam pensando até em desistir, hoje eu creio que descobriu como é que tem que ser feita a obra, né? E está com essa alegria toda, realmente ver no futuro que vai dar tudo certo, né? Já está começando tudo dar certo, e de ver, né? Conhecer essa pessoa maravilhosa mesmo. E quem dera que a metade dos pastores do Brasil e do mundo fosse, né, igual a você. Eu creio que a nossa igreja seria outra, né? Mas eu creio que Deus nos chama para isso mesmo. Então, Amém. obrigado, a gente agradece bastante. Daqui a alguns anos nós vamos estar se entrevistando de Em novo. nome de Jesus. Passando um telão aqui para todo mundo ver como foi a entrevista, como foi alguns anos atrás, né? Aí o pessoal vai dizer, meu Deus do céu, esse pastor realmente é um profeta. Em nome de Jesus, no próximo vídeo que você vir filmar, que vai ser para a glória de Deus, com certeza vai ter aqui, não só eu, mas mais pessoas, né, que vão ter aí testemunhos para contar desse dia que nós estamos aqui hoje adiante. Eu creio que não vai demorar muito não. Eu creio que lá para o começo do ano que vem você vai estar aí fazendo mais um vídeo e Deus vai fazer a obra nesse lugar em nome de Jesus. Obrigado, Ney. Fica na paz. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Aleluia. Quantos minutos será? Uns 20. 56. Hã? 56. Você tá brincando? Não parece que foi uns 20, João. Não, eu achei que tem 2 horas. E ficou daqui. Ai. Depois você arruma, João.